Pessoal, aqui Dr. Alexandre Lima para o IGTV e hoje nós vamos falar sobre Botox, indicações, contraindicações, tempo de duração, problemas que podem acontecer com Botox e outras dúvidas, tá bom? Continue assistindo. Hoje eu vou entrar mais a fundo na questão do Botox. Eu tenho uma sequência aqui para eu ir lembrando de vez em quando eu vou olhar ali, tá bom? Eu espero que você esteja gostando. Então, vai no meu perfil, ativa as notificações, deixa aí um comentário, aperta em curtir, tá certo? Porque isso aí me ajuda bastante para a gente continuar nessa plataforma e para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo aqui no IGTV, tá bom? Então, primeira coisa, o Botox. O que é isso? É toxina botulínica, né? Um medicamento que a gente utiliza. E como que ele funciona? Ele, ao ser aplicado na pele, né, na verdade o plano que a gente quer atingir é onde tem os músculos normalmente relacionados a músculos de expressão. Ao ser aplicado, ele vai se ligar a receptores que a gente possui, tá bom? E ele vai inibir a ação daquele receptor. É como se eu chegasse ali na tomada, sabe? Assim, eu tenho duas filhas, né? Eu não sei se você sabe, aqueles protetores de tomada. É como se eu chegasse e colocasse ali aquele protetor de tomada e aí depois eu não consigo encaixar uma tomada ali e fazer aquilo funcionar, tá certo? Então, quando eu aplico a toxina, né, o medicamento na pele, ele vai se ligar aos receptores musculares e, na verdade, aos receptores, os neurônios que transmitem o impulso para os músculos, tá bom? Na verdade, não é no músculo. E vai impedir que haja essa transmissão do impulso e daquele estímulo. Com isso, o músculo não vai mais contrair tanto, igual os meus estão aqui, e aí vai ficar mais suave, mais relaxado. O quanto que a gente vai paralisar essa musculatura está relacionado com o tanto de medicamento que a gente aplica, com o tanto de Botox. E quando eu estou falando Botox aqui, eu estou citando uma marca, mas estou falando como procedimento, porque popularmente a gente fala isso, tá certo? Mas na verdade, Botox é uma marca de toxina botulínica. A gente tem Botox, Dysport, Xeomin, Procine, Botulift, acho que falei as principais que a gente encontra aqui no Brasil, Botulin, então tem outras aí no mercado, tá bom? Então o que ele faz é isso, ele impede essa ação, tá bom? E aí, quais são as indicações do Botox? Primeiro, a gente tem as indicações para musculatura de expressão, onde eu falei, região da testa, né, esse tipo de ruga aqui, entre as sobrancelhas, esse aqui, quando a gente sorri, que dá aquelas rugas no pé de galinha, aqui, essas são as principais rugas de expressão. E também a gente consegue, dependendo da forma que eu faço a aplicação, promover um arqueamento de sobrancelha, tá bom? Só uma coisa eu gostar de falar é o seguinte, o Botox ele não faz arquear a sobrancelha. O que ele faz é o seguinte, olha, vamos pensar que eu estou fazendo essa contração, tá vendo que o músculo aqui puxa, né? Agora, se eu segurar aqui, olha lá, ó, é como se eu arqueasse um pouquinho. É mais ou menos esse princípio. Eu aplico numa área, né, principalmente essa área mais central, tá bom? E deixo essa área mais lateral com uma aplicação mais leve, mais suave, ou eu nem aplico. Aí aqui fica relaxado, então aqui fica mais baixo. E aqui fica um pouquinho mais contraidinho, então é como se fizesse uma coisa assim. Importante, tem gente que não dá para fazer isso muito bem, porque a ruga vem tanto aqui, tão pertinho da sobrancelha, que se a gente deixar agindo, fica essa ruga e não fica bonita, tá bom? Mas tem outras formas, tem a parte do músculo aqui do orbicular que ao abaixar, se a gente relaxa um pouquinho ele, não vai abaixar tanto, eu posso arquear mais um pouquinho. Então, mas para arquear a sobrancelha, eu não chego e dou um pontinho na sobrancelha, não, eu tenho que aplicar no rosto todo mesmo, no terço superior todo do mesmo jeito, tá bom? Então, falei desses três principais aqui, dessa região também, ó, que dá essa ruguinha aqui, tá bom? Então, essas são as indicações assim musculares do terço superior. Tem também no terço inferior, eu falei ontem, pessoas que contraem muito aqui, tá certo? E aí, ao longo dos anos, começa a dar umas bandas, a gente chama de bandas platismais, pro platismo aqui, tá? Então, eu posso aplicar para relaxar isso e diminuir um pouco aquelas preguinhas. Também tem gente que tem isso aqui um pouco mais forte e acaba contraindo, e isso faz com que haja
uma retificação dessa região aqui da mandíbula, tá bom? Então, quando eu aplico, que aí é a técnica de Nefertiti, que a gente aplica nessa região, eu consigo melhorar um pouco esse contorno facial. Não é em todo mundo que vai ter um grande efeito, mas ajuda. Também posso aplicar no mento, né? Eu falei disso ontem. Aquelas contrações, tem gente que fica muito assim. E aí dá uma ruguinha aqui, fica todo poroso e tal. Também tem essa aqui, ó, que dá aqui abaixo o cantinho do lábio. Então eu tenho um músculo aqui que chama abaixador do canto do lábio. E aí a gente aplica para relaxar um pouquinho, e quando isso já está um pouquinho mais prejudicado, já está mais fundo, a gente associa isso com um preenchimento. Falei disso, ó, os fogos aí, hoje o Brasil ganhou, né? Que bom. E outras indicações são para hiperidrose, né, para suor excessivo, que pode ser qualquer área que tem um suor excessivo que te incomoda, a gente pode aplicar o Botox para essa região. O mais comum são para as axilas, tá certo? É a aplicação para as axilas, que é um efeito que aí eu acho assim, se tem um suor que te incomoda, não precisa nem ser a hiperidrose, aquele caso muito intenso, mas se tem um suor que te incomoda, vale a pena a aplicação de Botox, eu aplico, tá certo? E aí é ótimo, porque mesmo no calor você não fica suando tanto, não fica dando aquela pizza, tá bom? Mas tem gente que tem suor em outras regiões, suor no couro cabeludo, excessivo, suor no rosto, excessivo, aí a aplicação é um pouquinho mais delicada, depende de onde a gente vai fazer, porque você pode perder um pouquinho da expressão e tirando aqui em cima, aplicar nessa região aqui é um pouquinho complicado, porque eu posso perder, diminuir o sorriso e tal, mas se isso é uma coisa que incomoda muito, dá para se testar. Suor, debaixo da mama, suor na virilha, né? A gente faz aplicações também para essas regiões. Então, qualquer área que tem um suor que te incomoda, a gente pode tentar. Lógico, se for uma área muito extensa, não, minhas costas estão suando, não vale a pena. Tem medicamentos específicos que, se isso incomoda muito, pode ser utilizado. Acho que falei. Tem outras indicações clínicas não estéticas, tá certo, gente? Para quem tem paralisia cerebral, que aí tem contração muscular, para assimetrias, quem teve algum tipo de paralisia facial, então você pode fazer para recuperar algumas dessas assimetrias, e também para a gente pode fazer também, por exemplo, tem para bexiga, para enxaqueca, que é uma aplicação que é muito boa também, que aí a gente tem alguns pontos específicos nessa cadeia muscular, aqui na região temporal, para bruxismo. Então, você tem várias indicações hoje do Botox que não são apenas estéticas, tá bom? Agora, contraindicações. A gente não faz a aplicação em quem está grávida, e não existe estudos também em quem está amamentando. Então, muitos colegas não aplicam. Eu, devido a vários estudos que eu já olhei, já fiz, eu não vejo problema em aplicar em quem está amamentando. Não existe um risco disso passar para o leite e trazer qualquer problema para o feto, tá bom? Para o bebê, desculpa. Problemas de aplicação. Então, assim, indicação ruim, quando o negócio está mal indicado. Uma pele muito flácida, eu prefiro antes tratar essa flacidez com laser, com peeling, com preenchimento, com algumas outras coisas, para melhorar a condição da pele, e depois fazer a aplicação do Botox, tá bom? Porque senão eu não vou ver muito o efeito. Assimetrias, pitose palpebral, então você aplica e às vezes a pálpebra pode cair. São coisas que podem acontecer com a aplicação de Botox, por isso é muito importante que você vá num dermatologista que esteja com uma boa prática nisso, uma pessoa bem treinada, tá bom? Mas felizmente todos esses efeitos do Botox, eles são reversíveis, tá certo? E aí entra na questão da duração. Toda aplicação, gente, toda aplicação dura em torno de a gente tem que fazer uma aplicação a cada 6 meses, exceto para hiperidrose, que às vezes pode esperar aí uns 9 meses a 1 ano. Mas a aplicação estética, normalmente a gente faz uma aplicação entre 4 a 6 meses, porque com 3, 4 meses você já começa a perder um pouco do efeito, tá bom? E aí passa, e aí você tem que aplicar. Quem quer o efeito sempre, a gente aplica a cada uns 4, 5 meses. Quem pode esperar um pouquinho mais, a cada 6 meses. Por isso, então aí é mais ou menos com esse intervalo que a gente aplica. Eu acho que eu consegui responder tudo, falar todas as dúvidas aqui. Deixa o seu comentário, a sua dúvida, que isso aí vai gerar outros vídeos, tá bom? Então, um grande prazer ter você aqui, um abraço e dá uma curtida aí.